aqui as profecias explicadas. Agora os pais da igreja que vão dizer, não é o Francis Careca aqui. Mateus, isso aqui é o João Crisóstomo agora, homilia 75 sobre Mateus. Então, Mateus, ele vai estar fazendo uma referência a Mateus 24, 1, 2. Então, João Crisóstomo, que está lá no século, entre o século 4 e 5, ele vai dizer o seguinte. Então, ele vai usar o que aqui? Mateus 24, 1, 2. Ele diz assim, ó, e Jesus saiu do templo e partiu. E os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Olha, eu li isso aqui para vocês lá atrás. Eu mostrei Joséfo. Eu mostrei Evangelho e Joséfo. Agora é um pai da igreja que vai estar usando aqui, ó. E ele respondendo disse, não vedes essas coisas? Em verdade eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, João Crisóstomo ele vai dizer o seguinte, pois visto que ele disse, sua casa ficou desolada, e já os havia avisado de muitas coisas graves, portanto os discípulos, tendo ouvido essas coisas, como que maravilhados com isso, aproximaram-se dele, mostrando a beleza do templo e perguntando se tanta beleza seria destruída, e materiais tão caros e a variedade de mão de obra, além da expressão. Daí em diante, ele não fala apenas com eles sobre a desolação, mas o que ele fala? Ele prediz uma destruição completa, ou seja, Guerra de 70. Ele vai continuar aqui. Pois a guerra, diz ele, será dupla, a dos enganadores e a dos inimigos, mas a primeira é muito mais grave, pois os atinge na confusão de seus tumultos, e quando os homens ficam aterrorizados e perturbados, pois realmente grande foi a tempestade, então, quando o poder romano... Ó os gentios aqui, ó. Ai, João Crisóstomo, obrigado. Ainda bem que você não colocou os gentios aqui, senão o Abrantes ia falar que não era romano. Ah, depois pega aqui, ó, vocês aí, ó, que vão me refutar. João Crisóstomo, homilia 75 sobre Mateus. Aí dá uma olhada lá se está gentios ou romano. Estava começando a florescer e as cidades foram tomadas e os acampamentos e as armas foram adicionadas e muitos foram prontamente acreditados. Ou seja, Guerra de 70, romanos, flavianos. E ele continua. Mas das guerras em Jerusalém, tá? Não é Jerusalém espiritual, é material. Ele está falando, pois certamente não é daqueles que estão fora em todos os lugares do mundo, porque eles se importavam com isso. E, além disso, ele não diria nada de novo se estivesse falando das calamidades do mundo em geral. Veja que Jesus não está falando sobre Roma, que Roma vai ser destruída. Veja a questão do Apocalipse, que o pessoal diz que o Apocalipse é contra Roma. Ele está dizendo, olha, as calamidades não é sobre o mundo, é sobre vocês aqui, ó. Pois antes disso houve guerras, tumultos e lutas, mas ele fala das guerras judaicas. Então, os evangelhos falam da guerra dos romanos contra os judeus e os romanos vencem. Apocalipse é a mesma coisa. Ele fala das guerras judaicas que os atingiram, não a grande distância, pois, doravante, as armas romanas eram motivo de ansiedade. Visto que essas coisas também foram suficientes para confundi-los, ele prediz todas elas. Então, preste atenção no texto que eu vou ler aqui. Eu quero que vocês se segurem na cadeira agora. Vocês que estão aí, vocês que estão preparando já o react para amanhã, né, o Alexandre, o Abrantes, Liga Teísta, o pessoal lá da Grécia, o nosso novo aí, o bacharel em teologia. Presta atenção aí, vocês que vão fazer um react, o que eu vou trazer aqui agora. Anota aí para vocês pegarem o texto onde está, para vocês não dizerem, o Francis adulterou o texto. Porque o pessoal tem costume de dizer que eu altero o texto. Então, pega aí, anota aí e presta atenção no que vai dizer aqui. Ó. Presta atenção. Olha só, João Crisóstomo, homilia 75 sobre Mateus. Então, para mostrar que ele, quem é ele, Francis? Jesus, ele mesmo também não é possível, pessoal. Ele atacará os judeus com eles e guerreará contra eles. Meu Deus do céu, Jesus vai atacar os judeus. Uau! Ele fala não apenas de batalhas, mas também de pragas enviadas por Deus, fome, pestes e terremotos, mostrando que as guerras também, ele mesmo permitiu, venha sobre eles.
e que essas coisas não aconteçam sem propósito, de acordo com o que tem sido antes do curso habitual das coisas entre os homens, mas procedam da ira do alto. João Crisóstomo. Game over. Multiversal Flaviana. Successor e salvaperolis.